Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Sou a psicóloga Cecília Chaves e estou aqui trazendo mais um episódio para compartilhar com vocês. Me diz aí, você hoje convive com alguma pessoa idosa? Com uma pessoa velha na sua família? Isso eu estou dizendo a partir ali dos 70, 75, 80 anos. Então, tem alguém aí convivendo com você? Eu trago esse episódio para falarmos sobre algo que eu vivencio em clínica quando eu atendo idosos, que é o amor do idoso. A velhice, por natureza, traz muitas perdas para o ser humano. Quando tu chega na velhice, às vezes tu já passou por tantas perdas na tua vida que tu vai perdendo a alegria de viver e que não é o certo, que não é o esperado, não é o desejável. Sempre trago aqui para a gente refletir que idoso não é sinônimo de tristeza. O idoso precisa ter, sim, a alegria de viver e a intensidade, mais ainda, ó, a intensidade de viver o hoje, o momento presente. E dentro da clínica, muitas vezes, venho atendendo pacientes com 70, 74, 75, 76. Já atendi pacientes com 80 anos, com 82, né? E esses pacientes relatam que nessa fase da vida, muitos deles já estão viúvos, né? E muitos também se separaram numa fase da vida e chegaram ali e viram que ainda estão vivos e que se apaixonam. Maior dificuldade desses idosos quando se apaixonam é o medo, olha isso, gente, é o medo da reação dos seus filhos perante a sua capacidade ou a sua vontade de viver um amor, uma paixão, viver um relacionamento amoroso com alguém. Pensa, olha a alegria de vida que tem nesse comportamento. E gera muitas vezes a emoção do medo de não ser compreendido ou de ser incompreendido pelos seus filhos. Não é justo, né, filhos? Então, que vocês possam olhar para os seus pais, para os seus idosos, como seres capazes de amar, de se apaixonar, de querer viver algum relacionamento com intensidade, com desejo, sabe? Aquela sensação assim, ó, de tesão pela vida. É isso. É disso que se trata falar sobre idoso e o amor. Então, não é porque um ser humano envelhece que ele vai ter a incapacidade de gostar de alguém. A menos que seja um idoso que já esteja com demências, que já esteja passando por um processo muito longo de uma doença grave, de uma doença sendo tratada e delicada. Aí sim, esse sujeito muitas vezes está só sobrevivendo. Agora, vivemos uma realidade onde a idade tem uma média de vida muito maior. A gente precisa entender que hoje é muito mais fácil encontrarmos pessoas com 70 anos mais andando pela nossa sociedade, pelos bares, pelos restaurantes, pelo cinema, pelos shoppings, pelos parques e relacionando-se com pessoas, convivendo com pessoas. E quando existe esse tipo de movimento, por que não existe o interesse afetivo? O encantamento, a admiração, o desejo, a paixão e o amor. Então, é tão bonito quando eu recebo pacientes, gente, eu preciso relatar para vocês o que é a diferença de uma pessoa idosa antes de se apaixonar novamente. Essas pessoas normalmente são muito queixosas, às vezes tomam 3, 4, 5, 6 remédios. E quando se apaixonam e conseguem viver de forma saudável, de forma adequada para a sua fase de vida, essa paixão, essa pessoa
muitas vezes se cura de algumas doenças que tinha, principalmente pressão alta se reduz bastante, ansiedade reduz bastante, e a pessoa começa a ter vontade de cuidar mais de si. Por quê? Porque tem alguém que ela deseja. Então a pessoa começa a fazer mais atividades físicas, começa a cuidar da sua alimentação, começa a se preocupar que tem que dormir bem, começa a ter mais alegria, disposição para fazer as coisas, a cuidar da sua autoestima, a ser feliz consigo, a cuidar da sua imagem. Olha, as mulheres que se apaixonam depois dos 70, elas ficam lindas. Lindas, porque é isso que elas trazem. Elas andam pelas ruas, as suas amigas começam a perguntar: Nossa, o que você fez? Como você está bonita? O que está acontecendo contigo? Nossa, você está muito bem. Isso é amor, é paixão, porque acende o desejo de viver. E isso transcende o físico, isso vem para a vida, vem de uma forma espontânea. Então, os idosos também amam. E nós que somos de uma geração que desejamos ser idosos, né? Feliz de quem se torna velho. Feliz de quem envelhece, principalmente com saúde, principalmente com saúde mental, com capacidade de autonomia e autogestão da sua vida aos 80 ou 90 anos. Isso sim é felicidade, é saber viver esse curto prazo de vida, daí dessa média, que aí vai para uns 70, 80, mas vamos pensar esse curto prazo de vida de 100 anos que seja, né? Viver bem do início ao fim, com autonomia, autogestão sobre a sua vida e podendo se relacionar, viver socialmente e desejar que o amanhã exista. Ter esperança. Não é mais 10 anos, 15 anos ou 20 anos que se planeja, mas o amanhã. O amanhã, tu poder abrir os olhos e ter essa dádiva da vida por mais um dia. É isso que um idoso apaixonado deseja para sua vida. E também tem os que se apaixonam por si, que sabem modificar aquilo tudo que poderia ser uma solidão na velhice, numa solitude, num sentimento de amor próprio, de compreensão, de acolhimento por estar morando sozinho, porque os seus filhos, os seus parentes estão mais distantes, mas que ele consegue ter essa clareza da importância de estar vivo, independente de quem esteja perto dele. Também é o desenvolvimento maior ainda de um amor próprio na velhice, fazendo com que tudo isso que eu falei quando se apaixona por alguém, essa pessoa se apaixona pela sua vida de novo e um dia faz toda a diferença na sua vida, tem cuidados preventivos, adora dançar, conversar, caminhar, fazer atividades físicas, cuidar de si, fazer todos os seus preventivos, comer coisas mais saudáveis possíveis. Então, esse é o ressignificar deste amor próprio, desta saúde na velhice, não só física, mas mental. Então, trago essa reflexão hoje para a gente poder entender que nós, muitas vezes, mais jovens, temos um comportamento não aceitável, que é o julgamento e a crítica e até mesmo a condenação, porque algumas pessoas mais velhas se apaixonam e querem viver relacionamentos. Não sejam vocês aí que estão nos ouvindo, essas pessoas que julgam e criticam e não apoiam. Apoiem. Lógico, né, que cada caso é um caso, tem que ver quais as intenções das pessoas que se envolvem. A gente tem alertado muito para isso, né? Cuidado com as relações sexuais, porque também tem um indicador
hoje, né, de doenças sexualmente transmissíveis na velhice. Então é preciso, não é porque tu tá idoso que tu não vai usar teus cuidados necessários na hora da relação sexual. Tu tem que saber te proteger. Tu tem que também não cair, principalmente, né, nesses relacionamentos online, cair em golpes, se deixar levar muitas vezes por essa emoção, como eu falei, do desejo, da paixão e no fim ser pessoas de maldade que estão lá do outro lado tentando dar um golpe. Então também temos que trabalhar tudo isso, mas não proibir dos velhos, dos nossos idosos se apaixonarem, amarem ou recomeçarem a vida. Não interessa a idade e não interessa o tempo de vida que ele vai ter, mas o hoje na velhice conta muitos anos e isso conta muito para a saúde mental. Então trago essa reflexão para nós e que a gente possa estar compartilhando aí, fazendo na prática isso aí com os idosos de vocês, mas principalmente se colocando no lugar desses idosos, porque eu quero ser uma velha aí, uma velha mesmo de 90 e tantos anos, de 100 anos, com autonomia na minha vida, cheio de desejo de viver, se preciso, se apaixonando de novo, trabalhando, fazendo o que realmente a gente precisa para ser feliz na vida. Desejo isso para você também, que você deseje isso, porque se você desejar, ó, tem tudo para ir para esse caminho. Muito obrigada por estar conosco nesse mais um episódio e até o próximo.